Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalho no G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo que com certeza vai ser sensacional. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer. Meu nome é Leonardo. Trabalho no comercial da DocSign hoje, faço um bico aqui no podcast junto com o Zé, entrevistando pessoas fenomenais toda semana. Cara, hoje a gente está com um convidado também muito especial, é um cara de peso, é um cara que tem muito conteúdo e com certeza vai ser uma conversa muito legal. Aproveitem. Então, pessoal, gostaria de apresentar mais um convidado aí que foi indicação do Will, o Tico Rigonati, que amigo do Will, faz parte do clube aqui do G4 Educação e que tem uma trajetória na escala ali de ponta a ponta, né? Começou lá no início como trainee, até na conversa aqui inicial comentou que as férias deles também era fazendo e conhecendo um pouco da operação, porque a Scala é uma empresa familiar, ele está fazendo parte aí da segunda geração. É uma empresa aí de moda feminina, masculina, infantil, que já está no mercado há mais de 40 anos, trabalhando em São Paulo, interior de São Paulo também, Belo Horizonte, Anápolis, Volta Redonda, então, algumas regiões. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre um pouco da trajetória dele, falar um pouquinho também da escala. E para começar a primeira pergunta, no pós-pandemia mesmo, a gente teve aumento de canais de venda, a gente teve e-commerce, mas eu queria entender, assim, de fato, o que gerou esse resultado pós-pandemia, até na pandemia mesmo, se é de fato esses canais que abriram, se é a loja física ou se é a agilidade na comunicação com os clientes. Conta um pouquinho aí para nós. Bom, com certeza. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. E o Will, obrigado pela indicação aí, meu parceiro de varejo no grupo ali. A gente não é maioria, então a gente se ajuda bastante aí. E, bom, primeiro dizer que eu estou muito feliz aí, uma satisfação estar com vocês. E em relação a essa questão da sua pergunta sobre o momento aí de pandemia, só para fazer aí de uma longa, curta história aqui, um resumo, a gente, na verdade, não era uma empresa, era uma empresa 100% do varejo físico, né, até o momento da pandemia, e aí naquele momento a gente realmente precisou se reinventar, a gente já tinha um projeto interno com relação ao e-commerce, mas obviamente que aquilo fez com que a gente direcionasse todos os nossos esforços, nossos times ali para essa venda, porque a gente não tinha até outra opção, né? Então a gente realmente criou o e-commerce e foi uma criação que foi feita aí, encabeçada pelo meu irmão. Levamos 24 dias do momento zero até a abertura do nosso site. A gente teve, né, nós fomos inclusive os modelos de fotografia, não podia trazer as pessoas para dentro do escritório para fotografar, inclusive as que eu tirei foto não vendeu nada, então eu fui rechaçado ali como modelo. E também trabalhamos muito fortemente com esse contato de via WhatsApp, né? Então as lojas realmente trabalhavam, a gente trabalhou muito forte essa parte de CRM, de uma forma inclusive descentralizada, onde as lojas tinham esse tratamento direto aí com os nossos clientes. E obviamente que depois, na volta da pandemia, e aí eu volto, a volta da pandemia eu separo em duas partes. A parte onde as lojas elas realmente voltaram a poder abrir as portas, mas o momento em que realmente a gente teve um segundo pico foi com a liberação das máscaras, né? Que aí as pessoas realmente, essa questão do medo que elas tinham, elas passaram, reduziu muito, e aí de fato as pessoas voltaram para a rua, né? Então hoje, com essa liberação ali, a gente realmente teve um segundo boom. E a questão do digital para a gente, naquele momento, óbvio, ele representava muito do faturamento, por conta do momento onde era o único canal, e hoje ele serve muito como um complemento, como uma frente aí de contato com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, mas obviamente que complementando a venda do nosso varejo físico. Inclusive o próprio canal do e-commerce, ele tem um perfil bem distinto, né, na compra em relação a participações de todas essas categorias na loja física. Então ele tem um comportamento diferente e é muito importante de você começar a mapear e identificar isso para que realmente você faça os investimentos muito mais direcionados para ter ganho de eficiência e, consequentemente, de resultado nesses canais que para a gente ainda é muito novo, em torno de 2 anos praticamente, que a gente está com esses canais abertos, 2 anos e meio. O que a gente gosta de trazer aqui, a gente traz, né, que nem a gente está comentando antes, a gente traz, né, negócio físico, negócios digitais e tudo mais, só que muito se fala de, pô, cara, o futuro é o físico, só que acho que esse pós-pandemia, ele meio que prendeu as pessoas em casa e todo mundo queria sair.
E aí o que a gente vê é que, de fato, cara, a loja física é o que sempre vai perpetuar. Não sei se essa é uma visão que vocês têm aí, ou se esses outros canais eles estão sendo um complemento. Não sei o que que vocês têm de perspectiva para isso. Se de fato é o foco no físico mesmo. O que você comentou é o ponto principal para mim, assim, acho que a pandemia ela veio mostrar que o ser humano ele é um ser social, ele precisa de outros seres humanos, né? Aí, eu falo isso, eu tenho 2 filhas, eu vejo que a interação das minhas filhas com o meio digital é muito grande, mas eu ainda acho que ele não vem como um substituto do varejo físico. Para mim, o varejo físico ele nunca vai deixar de existir. Inclusive, a experiência digital dentro do próprio PDV, ele pode vir a existir, que é uma evolução das coisas da forma como elas estão acontecendo, mas, assim, as pessoas, elas precisam de gente, né? E também, assim, o meu mercado, pelo fato de ser um mercado de moda, eu acho que isso ele é super potencializado, porque existem categorias de produto e até a questão de momentos de compra, né? Às vezes você está no momento de compra onde você está comprando uma commodity ou eventualmente você não tem tempo, e você compra determinado produto pela questão da comodidade de você estar com a decisão da compra ali nos seus dedos, então você digita, enfim, tem essa questão de você não ter a preocupação com o tamanho. Então, por exemplo, eu consumo bastante essa parte de supermercado e calçado, por exemplo, que o número ele é muito fidedigno. Então, sei lá, você gosta de tênis da Nike, você vai comprar o seu número, cara, dificilmente você vai ter algum problema, embora muita gente goste de fazer o quê? Experimentação do produto e tal. Agora, a roupa, né, confecção, é uma questão que ainda você não tem uma padronização mercadológica, né? Então, assim, às vezes a camiseta você compra numa loja de tamanho M, na outra loja o M fica pequeno e você precisa comprar um produto, por exemplo, de tamanho G, ou então a questão de modelagem, se ela é relax fit ou se ele é muito mais, né, o ajustado ali no corpo. Então, essa questão da experimentação, as nossas lojas, nós temos provadores, e é na época agora de dezembro, que foi um tempo que a gente tem que ir para a loja durante o mês de dezembro, então você faz o trabalho operacional. Eu fiquei bastante tempo ali no atendimento dos provadores e faziam filas assim de até 15 minutos, 20 minutos. Você fala, poxa, a pessoa está ali esperando 20 minutos para experimentar uma roupa. Tá? Cara, as pessoas elas experimentam, enfim, vai com a filha no provador. E então esse movimento social que tem muito a ver com autoestima, de você ver como é que você ficou, você trocar ideia com algum parente, era comum, inclusive, de algumas pessoas me perguntarem, né? Falar assim, cara, essa camiseta ficou boa? Tipo, o cara saía lá do provador e perguntava. Essa interação social, para mim, especialmente no nosso negócio, eu não acredito que ele vá migrar, digamos assim, que ele vai ser substituído pelo digital. Agora, com certeza absoluta, pela ocasião, no momento de compra que você tem, eventualmente você vai fazer compras desse tipo de categoria na internet, mas eu acho que ele não vai ser uma substituição e sim uma complementação, na verdade, na jornada do cliente. Tem um receio no varejo grande em relação a essa questão da troca, né? Pelo que eu lembro, a Amazon foi a primeira a lançar uma caixa que eles entregavam na tua casa a caixa. Se desse certo, ficava, se não desse, devolvia a caixa com as roupas. Isso é um custo grande para vocês hoje, por exemplo, no digital? Cara, é um custo sim, a logística reversa ela é muito cara. Então, assim, e por isso que eu acredito muito no momento de complemento, porque se eventualmente você tem uma loja próxima e você faz com que o cliente, ele pode vir a tocar, inclusive na sua loja física, por exemplo, a gente tem loja em Belo Horizonte, o cara comprou em Belo Horizonte, recebeu o produto, não gostou e quiser fazer a troca em loja, né, na jornada dele, puta, pode ser muito mais bacana para o cliente, porque esse negócio de você fazer esse movimento reverso, ele é um movimento chato. Para a empresa, ele tem um custo muito alto e você, inclusive, tem até a possibilidade de fazer um upsell, um cross-sell ali, que o cara voltou na tua loja para fazer uma troca e eventualmente compra, inclusive, outros produtos. Mas, com certeza, é um custo alto que existe nessa operação online e por isso que eu vejo que as lojas, na verdade, elas vão ter uma funcionalidade um pouco diferente ou vão ter outras funções dentro, inclusive logísticos, né? Por isso que é importante, né, quando você tem a intenção de atender nacionalmente, se vê essas empresas que têm lojas no Brasil inteiro, elas têm um custo operacional muito reduzido, porque ela pode fazer essa operação, né, como se a loja fosse um hub logístico, ela tem essa distribuição, essa capilaridade. Esse tipo de custo operacional ele reduz drasticamente se você tiver um centro de distribuição, né, enfim,
Isso realmente ele é muito sensível, e no bottom line ali, se você realmente não tomar muito cuidado, né, com a sua margem de contribuição, ali pode ser realmente um tiro no pé, sem dúvida nenhuma. Uma questão muito interessante que tu trouxe antes, que é, pô, o público do teu e-commerce é um público diferente da tua loja física, né? Quando tu tá pensando, e hoje acho que dentro do teu guarda-chuva o marketing ele tá junto, né? Que tu tinha comentado, cara, como é que a gente faz esse posicionamento uma vez que tu tem dois públicos distintos? Como é que é feito esse planejamento, sendo que ali na ponta tu vai vender uma coisa, mas daí tu vai ter que apresentar no e-commerce outra, talvez, não sei, né? Como é Sim. que tu faz isso para jogar os públicos? Como é que é feita essa análise? Pô, ótima pergunta. Na verdade, assim, aquilo que eu vendo no site, eu vendo na loja. O que, na verdade, muda é a participação. Então, por exemplo, hoje, a participação, por exemplo, do setor infantil, ele é o dobro, digamos assim. Ele é mais da metade do meu faturamento no e-commerce, né? E nas lojas, ele representa em torno de mais ou menos ali 25% desse faturamento. Então, o que a gente realmente trabalha bastante como a gente tem na venda do digital, a gente tem uma rastreabilidade muito grande do que o cliente comprou, tal, você consegue fazer um direcionamento, né, desse marketing para aquele cliente pela questão do perfil do que ele comprou muito mais objetivo. As campanhas, quando a gente faz, a campanha do Dia das Mães, Dia dos Pais, elas são campanhas mais institucionais e a gente faz ela de uma forma mais global, digamos assim. Agora, aquilo que a gente realmente oferta em ações mais específicas e tal, especialmente nessa questão de performance digital, a gente tem trabalhado muito esse direcionamento baseado naquilo que o cliente comprou, digamos assim, na sua jornada rastreável, e a gente consegue fazer esse direcionamento mais focado, né? E aí você acaba tendo um retorno sobre o investimento muito mais alto, porque você não vai ficar, digamos assim, se otimiza, digamos assim, os seus investimentos, né? Você vai ser mais assertivo na sua comunicação, oferecendo aquilo que o cliente já comprou, ou seja, se o cara comprou 2, 3 vezes, por exemplo, para crianças, então provavelmente ele tem filho ou ele tem um sobrinho que é muito próximo, então você direciona essa sugestão, digamos assim, para aquele cara que já teve esse histórico dentro das suas plataformas ou dentro do seu CRM, né? Aula Vocês do estão Nardon, né? Granularizando e entendendo o público ali. Exatamente, é extremamente importante, cara, porque isso faz com que o seu ROI fique realmente muito baixo ou muito alto. Então, essa assertividade de você oferecer para o cliente, isso não significa, obviamente, que você comece a pegar, puta, será que a pessoa que compra isso na loja, a gente já fez essas correlações, né? Puta, quem compra esse tipo de produto compra o outro, e aí você vai fazendo esses testes também no online, mas realmente a nossa experiência aqui, o que a gente tem passado é uma diferença significativamente alta, assim, da forma como ele consome dentro da loja para o nosso site. Vocês estão com quantas lojas no físico hoje? Hoje nós No estamos total. com 35 lojas e o e-commerce, então a gente está aí são 36, digamos assim, canais de venda hoje, né? Quanto que representa hoje o digital no faturamento, por exemplo? Cara, na verdade, vou até trazer um dado aqui que aconteceu agora no mês de dezembro. Hoje, o faturamento do e-commerce no ano, ele representa menos de 2%. E o que aconteceu é interessante isso, né? Porque existe uma diferença, pegando os meses de novembro e dezembro, no digital, a venda de novembro, ela sempre foi maior do que a venda de dezembro. Por conta do Black Friday, é um movimento muito forte no digital, coisa que, na verdade, no físico, especialmente na nossa categoria de produto, ela não reage da mesma forma. Acho que linha branca, talvez, eu vejo isso um pouco mais latente no físico, mas no nosso setor, não. Agora, aconteceu uma coisa em dezembro que a gente precisou tomar uma decisão, que foi uma decisão muito delicada, digamos assim, porque eu não vou falar aqui que eu torci contra o Brasil, sou brasileiro, aquela coisa toda, mas assim, a real é que fudeu, assim, a Copa do Mundo lascou geral, porque, meu, esse negócio de fechar a loja em dezembro é loucura, tipo, cada hora que você deixa de faturar ali com uma loja aberta, enfim, é um negócio de louco, né? E a gente teve um mês de dezembro, onde o mês de outubro e novembro ele vinha com uma curva de venda, então todas as projeções que nós fizemos baseado nesse histórico, né, para você fazer o forecast. E o que aconteceu é que a partir do dia 8, 9 de dezembro, as vendas, elas alavancaram demais. Foi muito no momento em que o Brasil perdeu, e aí eu acho que as pessoas pararam de gastar com cerveja e aí começaram a pensar, né, nas compras. E aí, assim,
a venda ela superou tanto a nossa expectativa de forecast que a gente teve que tomar uma decisão que é o seguinte: isso aconteceu especialmente nas lojas físicas, não no e-commerce. E a gente começou a ter problemas de ruptura dentro das lojas físicas. Então, hoje, a gente acabou desativando a nossa venda do e-commerce temporariamente para pegar esses produtos que estavam alocados lá para as lojas físicas, porque a gente teve várias, nossa, loja de Guarulhos, por exemplo, loja de Santo Amaro, Lapa, cara, as lojas começaram a ter realmente ruptura de produto e a gente teve que pegar essa mercadoria que estava alocada para o e-commerce para realmente para as lojas. E agora a gente está no projeto de SKU para que a gente consiga internalizar, né, ou todo o nosso estoque estar exatamente dessa forma em termos de cadastro, para que a gente consiga aproveitar no e-commerce o estoque que eram das lojas, porque isso ainda era uma coisa distinta. Como eu falei, o e-commerce ele foi criado no momento de pandemia, então a gente falou o seguinte: vamos vender. Só que a gente precisava realmente ter feito esse trabalho posterior, que era de realmente, em termos de cadastro de produto, deixar tudo isso em SKU, que a gente está finalizando. Em 2023, a gente vai retomar a operação do e-commerce dessa forma, mas foi uma coisa muito louca. Então, assim, ela não representa, em termos de faturamento, ele é muito expressivo, mas é aquilo que eu comentei. Muitas vezes a gente tem essa questão de jogar o cliente que está na loja e não encontrou algum produto específico para o e-commerce, até porque ele era separado em termos de estoque, mas a nossa intenção é que agora tudo isso fique integrado e até uma loja ajude a outra na questão da venda, né? Até porque a gente tem lojas muito próximas em termos de bairro, especialmente aqui na região de São Paulo e Minas Gerais, são lojas que têm distâncias aí de 2, 3, 4 quilômetros, então elas poderiam, obviamente, se juntar, digamos assim, para fazer o melhor atendimento para o nosso consumidor. Se o Brasil tivesse ganho, talvez eu não tivesse batido minha meta aqui. E Cara, eu também, vou eu falar para você uma coisa. tô- Você sabe qual que foi o meu medo? O meu medo foi que, assim, se o Brasil tivesse ganho o jogo da Croácia e perdido para a Argentina, Uhum. a disputa de terceiro e quarto era meio-dia do sábado, que é uma semana antes do Natal, que assim, é o melhor dia do ano. Normalmente o dia 23 ou o último sábado que precede o Natal. Se aquilo acontecesse, ia ser assim, tipo, desesperador. Eu estava no domingo na loja da Lapa, durante o jogo da Argentina com a França, e eu tava ali, puta, o movimento estava muito cheio, de repente sumiram as pessoas. Eu falei, gente, o que aconteceu? E eu assim, né, tá na venda, desculpa a palavra, mas foda-se o jogo da final. Aí eu falei, cara, cadê os clientes? Aí eu fui pra rua, né? E aí eu comecei a parar ali nos botecos que tinha ao lado ali, que é nosso negócio, ele é muito nas periferias ali, tá? Cara, a galera saiu das lojas e foi acompanhar a prorrogação, a questão dos pênaltis, não sei o quê. Então, assim, até mesmo no domingo, na própria final que a gente teve, que foi uma baita de uma final, aquilo ali por praticamente uma hora, atrapalhou muito. Agora, imagina o Brasil jogando no sábado, véspera de Natal. Você tá de brincadeira, eu juro por Deus, aquilo ali ia ser um pau danado, né? Então, O não vendedor da loja justificou, mas saindo, quando né? perdeu, eu falei, pelo amor de Deus, pelo menos aqui não vai acontecer, sabe, bicho? Infelizmente, o tempo ele passa correndo aqui. A gente está com 19 minutos de gravação já, até porque tu fala muito bem e envolve a gente na conversa. A gente tem um monte de perguntas para fazer, mas tem o desafio aqui dos 20 minutos. E para Claro. a gente conseguir finalizar, uma dica profissional, pessoal, enfim, para quem está nos ouvindo. Cara, para mim é essa questão do soft skills, assim, né? De você realmente conseguir entender de gente. Independentemente do canal que você vai atuar, ainda mesmo pensando no online, se você consegue ter essa sensibilidade de identificar se o momento do cara realmente, assim, o cara tá no momento que ele tá com pressa ou ele precisa de um pouco mais de atenção. Esse é o tipo de sensibilidade que se você realmente consegue ter essa sensibilidade e, obviamente, arrumar ferramentas para que dentro do mercado digital você também consiga, através de uma série aí de ferramentas e metodologias que existem hoje no mercado e que está em muita evolução, para conseguir ter essa percepção, para mim, essa é um game changer. Então, entender de pessoas, no meu ponto de vista, ele é fundamental para qualquer negócio, seja físico, seja online, porque mesmo no digital é uma pessoa consumindo. Então, você entendendo das expectativas dessa pessoa, a tendência é que você consiga dar grandes passos aí para um objetivo de
de crescimento, de evolução, onde quer que você esteja atuando, em qualquer mercado que você estiver atuando. Gente é tudo.